Olá, eu sou o Carlos Renato Pugliese Henrique, sou estudante de medicina do terceiro ano da Unicesumar e também sou bolsista PIBIC da Fundação Araucária. Estou aqui hoje para apresentar meu projeto para vocês, que tem como título Impactos do Isolamento Social em Biomarcadores Metabólicos de Adolescentes Obesos. Eu fui orientado pelo professor Dr. Braulio Henrique Magnani Branco. Bom, primeiramente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o novo coronavírus ele surgiu no dia 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. E apesar dele ser um vírus que tem uma baixa taxa de mortalidade, ele é um vírus que tem uma alta taxa de transmissão e, dessa forma, gerando um grande número de contaminados. E desses contaminados, uma parte deles acaba precisando de um tratamento mais especializado, passando por uma internação de um hospital, né? E isso acaba tendo o risco, então, de colapsar o sistema de saúde desses países, né? O que foi que a gente também observou, né, em vários países ao redor do mundo, inclusive em países de primeiro mundo. E antes do desenvolvimento da vacina, o isolamento social tinha sido a medida que tinha se mostrado mais eficaz no combate e prevenção ao coronavírus. E aqui no Brasil, nosso primeiro caso ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2020. Então, esse projeto tem como principal objetivo investigar os impactos, né, que o isolamento social pode causar nos parâmetros bioquímicos. Né? A gente sabe que o coronavírus ele não é a primeira pandemia e provavelmente não será a última. Dessa forma, futuramente, caso a gente passe por outro isolamento social, por uma pandemia ou algo do tipo, nós acreditamos que os resultados desse projeto podem auxiliar, né, no surgimento de novas políticas públicas, nesse caso necessário. E a gente sabe também que essa mudança de hábitos de vida por longos períodos elas podem também gerar outros problemas de saúde pública, no caso da obesidade, hipertensão arterial, que já são doenças que os governos ao redor do mundo têm grandes gastos no seu combate e prevenção. Então, como metodologia, a gente realizou uma pesquisa com 16 adolescentes. E essa pesquisa aconteceu em dois momentos. No primeiro momento, foi antes do isolamento social e depois, 8 meses depois do isolamento social. Então, para critérios de inclusão nessa pesquisa, por se tratar de adolescentes, então, são adolescentes com idade entre 12 e 16 anos e que apresentam um grau de obesidade ou sobrepeso. E como exclusão, são aqueles que têm dietas restritivas, né, como aqueles que não comem carboidrato, por exemplo, e aqueles que têm o uso de medicamento para controle de apetite. Esses foram excluídos. Então, esses jovens eles foram convidados a vir no laboratório para realizar então o exame, né? Foi feito primeiro uma anamnese completa com todo o histórico médico desses adolescentes e depois foi realizada uma punção venosa, né? Retirado o sangue da veia deles e depois foi feita uma análise, né, de alguns parâmetros, né? Eles estavam em jejum de 12 horas. Então, os parâmetros analisados foram a glicose, né, em jejum, o colesterol total e as suas frações LDL e HDL, os triglicerídeos, as enzimas hepáticas, o aspartato aminotransferase, o ST, e a alanina aminotransferase, a ALT. Além disso, também a gente calculou algumas relações a partir desses valores, que é o caso do TIG Index, que é uma relação entre a glicose em jejum e os triglicerídeos, né? Os triglicerídeos, o HDL, o colesterol total e o HDL, e também a relação entre o LDL e HDL, que são valores, são relações que nos indicam o risco do desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Então, aqui com os resultados, né? Então, inicialmente, esses adolescentes vieram com uma idade média de 12,6 anos, né? Com desvio padrão de 1,8. O IMC deles inicialmente estava em 31,7 kg por metro quadrado, com desvio padrão de 6,2. Após os 8 meses, a idade média deles, então, se encontrava em 13,3 anos, com um desvio padrão de 1,9, o IMC de 32,5 kg por metro quadrado, e com desvio padrão de 6,8. Apesar de não ter tido uma diferença significativa entre o IMC, eu destaco aqui que ele já era um valor considerado alto, né? Então, assim, já fica um alerta para esses adolescentes, né, que já estavam com um IMC muito alto, né, antes do período de isolamento social. Eu destaco aqui que a grande maioria desses parâmetros que foram analisados, né, eles têm relação, então, com a atividade física ou com a alimentação, né? Então, inicialmente, que é a glicose, por exemplo, né, a gente sabe que em períodos de baixa atividade, a glicose acaba se acumulando no sangue, né, acaba não tendo contração muscular, e essa glicose não é utilizada pelo músculo, ele acaba se acumulando no sangue. De maneira semelhante, a gente pode também ver que o colesterol total, o LDL e o HDL, eles tiveram mudanças significativas, né? O LDL, que é o colesterol considerado o ruim, né? A gente viu que ele aumentou, enquanto que o HDL, ele diminuiu. E isso acaba sendo ruim, né, para a saúde desses adolescentes. Em relação aos triglicerídeos, a gente vê também que teve um aumento, né, nesses triglicerídeos. E esses jovens já podem até mesmo serem classificados, né, como uma dislipidemia. Né? Então, em relação ao índice TIG, a gente vê também que ele teve uma mudança significativa. E eu destaco aqui que o valor de corte para o risco de desenvolvimento de resistência à insulina,
é de 7,88. Então, a gente vê aqui que no retorno, eles já estavam próximo de 9, né? Então, eles estão já acima desse valor. Então, eu destaco aqui também da fosfatase alcalina e a gama-GT, elas não tiveram mudanças significativas, então eles não entraram aqui na nossa análise. E também eu destaco aqui as enzimas hepáticas, né, o LT e a RCT, que também nos dizem muito sobre os hábitos alimentares desses jovens, né? Que a gente vê que aumentou, então, que provavelmente eles tiveram uma preferência por alimentos processados e ultraprocessados. Além disso, né, a gente vê que as relações aqui embaixo, nos últimos 3 gráficos, todas tiveram aumentos significativos, e são relações que nos dizem, né, o risco do desenvolvimento de doenças cardiometabólicas, né, sendo então um sinal de alerta para esses adolescentes. Então, para finalizar, né, esse projeto conclui que esse período de isolamento social ele promoveu graves efeitos deletérios, né, e um grande impacto na saúde metabólica desses jovens. Então, a partir daqui, né, a gente sugere, então, que seja criado novas políticas públicas que incentivem a prática de exercício físico, né? A gente sabe que mesmo num período como esse de pandemia, a gente pode se exercitar com segurança, né? E, além disso, outras políticas públicas que incentivem hábitos alimentares mais saudáveis. Bom, essas foram algumas das referências que eu utilizei para o meu projeto. E, para finalizar, eu gostaria, então, de realizar alguns agradecimentos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Fundação Araucária, que escolheu o meu projeto, né, e que ajudou a incentivar o meu projeto. O meu orientador, o Braulio Branco, que me escolheu para ser o aluno dele de iniciação científica e me ajudou e disponibilizou também toda a equipe do LIPS e a estrutura do Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção à Saúde para me ajudar. A minha coautora, que também é minha prima, a Vitória Faria Henriques, que me ajudou muito, né, na realização desse projeto, e também a equipe do LIPS, a Débora, entre eles, a Débora Cristina Marques, a Isabela Carolina Santos, o Fabiano Mendes de Oliveira, o William Costa Ferreira e a Marielle Priscila de Paula. Muito obrigado. Sem vocês, eu não teria conseguido. E gostaria de agradecer vocês também que assistiram ao meu projeto. Muito obrigado.